Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Joel, capítulo 2. Eu vou ler na Nova Almeida e vou compartilhar aqui a tela com os irmãos. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz certo. Está aparecendo para vocês a página da Bíblia? Ok. Só relembrando, como nós tivemos a oportunidade de ver no domingo passado, nós vimos o anúncio do profeta fazendo lembrança de tudo o que tinha acontecido, o desastre que havia acontecido da invasão na terra deles, que tinha causado fome e tudo, e o convite ao arrependimento. E sempre quando o Senhor vem para trazer juízo e trazer libertação do seu povo, quando é o caso, ele chama isso de o dia do Senhor. Então, o capítulo 1 falou do dia do Senhor, que já havia acontecido. E agora nós vamos ver Joel capítulo 2, ele anunciando o dia do Senhor, como a mão do Senhor pesando forte, agora num momento próximo, um momento prestes a acontecer, já que ele fez lembrança daquele que tinha acontecido, mas sempre mostrando a saída, o caminho do arrependimento diante de um Deus bondoso, misericordioso, pronto a perdoar. E aí nós vamos ver no finalzinho do capítulo, como nós tínhamos visto na introdução, ele já fazendo o anúncio do dia do Senhor futuro, o qual ainda não aconteceu na história da humanidade. Vamos ler Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, capitando como chamas de fogo, crepitando, perdão, como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito temível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus?
Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. As figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Convido os irmãos a mais uma vez nos elevarmos a Deus em oração, antes de considerarmos a palavra do Senhor. Deus bendito, Pai maravilhoso, Senhor de misericórdia, Deus de toda majestade, de todo poder, de toda glória, de toda sublimidade. Glória ao teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de louvor. E reconhecemos que qualquer atitude nossa, contrária à tua vontade, é idolatria de nós mesmos. Senhor, leva-nos pelo caminho que te agrada. Faça de nós aquilo para o que o Senhor nos comprou, nos resgatou. Aproxima-nos do Senhor Jesus Cristo, da tua santidade, e não nos permita afastar dela, Senhor. Fala ao nosso coração e dá-nos o ensino que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Tá aparecendo a página de Joel aí para vocês? Página preta? Ok. Por gentileza, alguém releia o verso 1 em voz alta para nós? Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Obrigado, irmão. Ele fala de Sião e ele fala do seu santo monte. E para o povo de Israel, o monte sempre foi um símbolo de se achegar a Deus, de comunhão com Deus, de buscar a face do Senhor. E ele duas vezes ele menciona, um pelo nome Sião e outro usando o termo Santo Monte. Lugar de comunhão com Deus, lugar de buscar a Deus.
Só que dessa vez ele fala, toquem a trombeta. Existe um anúncio de Deus. Se o monte é o lugar de ter a comunicação com Deus na simbologia de Israel, nesse momento Deus quer falar ao seu povo. E não é verdade que nós que temos o privilégio de fazermos parte da nova aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, nós temos uma abertura, uma possibilidade de falar com Deus e de ouvir de Deus o tempo todo. Nós não precisamos que Moisés suba ao monte para receber as tábuas da lei. Nós temos a palavra de Deus de A a Z disponível, graças a Deus no caso do Brasil e no caso aqui da Bélgica também, na nossa própria língua. Deus sempre anunciando a sua verdade, nos ensinando as suas pérolas, os seus diamantes, e nós tendo o privilégio de nos achegarmos a Deus em oração e temos a honra de servi-lo no nosso limite, na nossa pequenez, através dos dons que ele nos deu, nós somos chamados a representá-lo aqui na terra. Quanta honra, quanto privilégio. A questão é o quanto nós temos usufruído disso. Eu tenho ouvido recentemente, então vou começar pelo menos recente. Quando a pandemia começou, e aí eu tive notícia que vocês estavam aproveitando aí no Brasil, devem estar ainda, né? Para fazer algumas transmissões de ensino da palavra de Deus via Facebook, porque eu ouvi dizer que muitos descrentes estavam acessando. E eu falei assim, olha só, que maravilha, Deus trabalhando, o amor de Deus sendo revelado no meio de uma desgraça mundial causada pelo ser humano, o amor de Deus, Deus aproveitando toda a brecha para atrair o ser humano a si. Também aconteceu, pelo menos aqui na Bélgica, irmãos que às vezes tinham uma preguicinha de se reunir, aí se animaram para se reunir via Zoom. Mas nem todos. E agora, a má notícia que eu tenho ouvido, tanto aqui na Bélgica quanto aí no Brasil, é que agora que está podendo voltar a se reunir em alguns lugares, as pessoas não estão com aquele ânimo que a gente imaginou que iam estar, não. Em vez de olhar o momento do povo de Deus estar reunido em nome de Deus para cultuar o seu Deus, olhar isso com a mesma alegria que Deus olha, não tem sido assim. Algumas pessoas não têm feito questão. Esse momento tem sido um momento de alguns se desviarem. Também tenho ouvido que igrejas que estão se reunindo, em vez de se reunir via Zoom, como vocês, se reunindo via Facebook, ou seja, né, só vai estar presencialmente ali na tela só quem for fazer a abertura, quem for trazer a palavra. Ouço dizer de pessoas que dão o bom dia para mostrar que deu as caras ali na entrada e depois não ficam mais na reunião. Ouço dizer de pessoas que dão o bom dia, mas como não estão sendo vistas, ficam no celular fazendo outras coisas. Afinal de contas, nós nos reunimos para quê e por quem? Perdemos a noção de cultuar o nosso Deus, porque Deus está vendo esse mal feito. Perdemos o prazer e a noção de que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que é amor, que é bênção, mas que também é fogo consumidor. E está aqui o seu anúncio ao povo de Judá, e quero dizer o seu anúncio para nós também. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele nos chama de seus filhos, ele nos chama de seus amigos, servos queridos, mas nós continuamos sendo os escravos e ele o dono. Nós continuamos sendo a criação e ele o criador. Bem, vamos lá. Ele fala Sião, ele fala monte, e ele fala toquem a trombeta. Tem um anúncio. Então, Deus anuncia a sua vontade. E isso me fala da sua soberania. Deus é soberano. O ser humano, no seu orgulho, conforme ele vai começando a dominar a ciência, dominar a tecnologia, ele se esquece que ele faz isso porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas basta vir uma situação como essa,
uma surpresa como essa do Covid-19, e o ser humano está aí lutando, 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 lutando para vencer um inimigo pequenininho, invisível. Mas Deus não é assim. O nosso Deus, em quem nós podemos nos refugiar, em quem nós nos alegramos, em quem nós descansamos, ele é soberano e ele anuncia a sua vontade. Azar daquele, pior para aquele que não se submete à sua vontade. Feliz aquele que busca a vontade de Deus. Deus quer comunhão conosco. O povo de Judá estava afastado de Deus no seu pecado e mais uma vez na história da humanidade, Deus tomou o primeiro passo e veio ao encontro da humanidade, veio bater a porta, veio pedir licença para entrar. Que amor maravilhoso é esse de Deus, que o ser humano dá as costas para Deus e ele busca o ser humano de novo. Um dia isso vai acabar. Uma vez isso já acabou no passado, já acabou quando ele fechou as portas da arca e a humanidade pereceu. Vários episódios assim já aconteceram, vão continuar acontecendo. Um dia a igreja do Senhor Jesus Cristo vai subir e aí o caos vai começar sobre a terra, mas de novo ele vai dar chance à humanidade. Ele diz: aquele que for fiel até o fim será salvo desse momento da tribulação e vai entrar no milênio. Mas é impressionante, é a pura verdade que Deus anuncia. Não adianta o ser humano receber mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Se ele não colocar Deus no meio da sua história, ele falha de novo. Nós sabemos que no final do milênio, com toda a prova da bondade e da presença de Deus, ainda vão ter aqueles que vão se rebelar contra Deus, e aí vai ser o basta final de Deus, a má vontade da humanidade. Mas eu e você que não vamos estar lá nesse momento, nós temos algo, uma decisão, uma atitude a tomar agora, diante da trombeta de Deus que soa para mim e para você, que nos chama a corrigir aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. E é Deus, Deus que é amor, que é tão paciente, tão benevolente, nos chamando à comunhão consigo. Só que ele não abre mão da sua santidade. Para ter comunhão com ele, nós temos que amar a santidade de Deus. E nós temos a prova desse amor na vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele cujo próprio anúncio, né? Jesus, o Cristo, salvação, o ungido de Deus capaz de realizar essa salvação. A vinda do Senhor Jesus Cristo mostra esse amor de Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos libertos da condenação, fomos declarados justos por Deus, nós experimentamos essa busca de Deus da comunhão com o ser humano. Agora, quando Deus nos chama a nos santificarmos, nós vemos o amor de Deus declarado em Deus nos chamando para partilhar da sua santidade. Depois, quando virá a glorificação, Deus vai completar a obra que ele começou em nós, o seu amor mais uma vez se manifestando, a própria presença do Espírito Santo habitando em nós. Que honra, que privilégio. A igreja, que é o aprisco seguro de Deus. Que pena quando o crente deixa de olhar para Cristo e se deixa distrair para as coisas desse mundo, se afasta dos caminhos do Senhor, se afasta da presença da igreja, que é o lugar seguro. Não estou falando do lugar, a casa de oração, estou falando da situação de estar em comunhão com Deus e a sua igreja. E aí a igreja, esse lugar, essa posição abençoada que Deus deu para nós. Depois ele vai manifestar o seu amor no milênio, mesmo durante os 7 anos da tribulação, a conservação que ele vai fazer do seu povo no meio de tudo aquilo. Quando ele recriar todas as coisas, é sempre a demonstração do seu amor para com o ser humano. E olha só que interessante. Por favor, um irmão, leia para nós João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Muito obrigado, irmão. Vamos relembrar a verdade desse versículo, né? Eu me lembro que uma vez eu tratei disso e depois da reunião a irmã veio falar comigo, ela estava meio triste, meio apreensiva, ela assim: irmão, eu quero morar no céu. Falei: irmão, então aproveita agora, porque só tem
Tem um motivo para o qual o Senhor Jesus Cristo preparou lugar no céu para nós. Porque nós somos criaturas feitas para morar na terra. Por isso que ele foi preparar, não existia esse lugar para nós. Ele foi preparar lugar no céu. Nós somos criaturas terrenas, não somos criaturas angelicais, como a gente costuma dizer. Mas o amor, e aí nesse versículo já diz o porquê e o quanto tempo. O Senhor Jesus Cristo falou que ia preparar lugar no céu para nós, e ele explicou o porquê. Ele falou, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele não, eu vou usar a expressão humana, ele não aguentou esperar o momento dele vir reinar conosco, dele vir para o milênio, depois toda a eternidade, para ele estar de novo com o seu povo. Ele disse, se eu vou para o céu, eu quero vocês junto comigo. A hora que vocês partem daqui, eu quero vocês junto comigo. Por isso que Paulo, quando ele já fala assim, preferiria muito mais estar com Cristo. Ele tem essa noção de ir para o céu. Mas a questão de nós irmos para o céu é porque o Senhor Jesus Cristo não quer esperar a nossa presença junto com ele. Ele falou, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E ele vai estar no céu agora, durante o período da igreja, durante o período da tribulação, e depois ele volta. A Bíblia diz, depois ele volta para governar esta terra durante 1000 anos, e depois, quando todo esse universo for desfeito, como diz Apocalipse 21:1, lembrando que a expressão céus e terra é a expressão antiga para o universo, ele cria um novo universo e ele vem governar na nova terra com os seus por toda a eternidade. E o nosso lugar, ele já falou, o lugar de vocês é do meu lado. Só que eu não quero esperar, por isso eu vou preparar lugar para vocês no céu. Aí eu lembro dessa senhora que depois chegou para mim e falou assim, ai, irmã, eu queria morar no céu. Eu falei, irmã, então adianta aí, porque é de agora até o final da tribulação. Não tá bom só 7 anos de tribulação, não. Eu queria mais. Falei, irmã, então dê um jeito aí, porque é só esse tempo até o final da tribulação, porque Jesus quer a gente do ladinho dele, e ele vai vir aqui governar na terra 1000 anos e depois para toda a eternidade. Aproveita esse tempo de morar no céu. Ela não ficou muito conformada, não, mas paciência. Mas tudo isso demonstrando o amor de Jesus. Assim, eu quero vocês do meu lado, eu bato na porta, eu quero entrar. Queridos, se a gente não valorizar esse amor, o que é de nós? Então, como já dissemos, né, Deus quer isso, ele busca isso, ele dá o primeiro passo, mas Deus não abre mão de sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu gosto sempre de lembrar se a expressão santo, santo, santo é a maneira do judeu, na língua judaica, de usar, de falar santíssimo, eles não têm a palavra santíssimo, boníssimo, friíssimo, quentíssimo. Então, eles repetem 3 vezes a coisa, que vai aumentando a temperatura, né? Então, para falar santíssimo, fala santo, santo, santo. Mas também mostra que Deus está num nível de santidade muito acima do ser humano. E ele não negocia com o pecado. Ele não abre mão da santidade. Nosso relacionamento com Deus, ele requer uma santidade que só Deus pode dar e que, graças a Deus, ele quer muito mais do que nós mesmo nos dá. Deus é santíssimo, Deus é puríssimo, Deus é a própria justiça, e por causa dessa justiça, Deus também é juízo. Hebreus 12, 28 e 29 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, um reino santo, puro, que não termina mais, o reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Não é isso que tem faltado, irmãos? Reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Busquemos na presença do Senhor. Senhor, há um pecado meu a ser confessado. Há algo mais, há um passo a mais, sempre há, né, irmãos? Um passo a mais a ser dado com a tua ajuda, com o Senhor segurando na minha mão, para eu estar mais próximo do Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E além do que é para o nosso próprio bem que nós nos aproximamos de Deus. E ele fala assim, que todos os moradores da terra
tremam. Irmãos, Deus é temível. Deus é temível. Tem gente que acha que Deus é bonzinho. No final das contas, ele passa a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim. Deus é maravilhoso em amor, mas Deus é temível. E a nós cabe a reverência. Aquelas 4 criaturas que foram criadas por Deus, que passam segundo após segundo, durante toda a sua existência, com olhos por todos os lados, dentro e fora, para nunca pararem de fitar a Deus e que clamam dia e noite, Santo, Santo, Santo. Deus é temível e Ele é digno de toda a nossa reverência. Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Paulo mesmo disse, ele disse, em mim mesmo não há nada de bom. O que há de bom em nós, irmãos, é a nossa nova natureza, é o Espírito Santo habitando em nós. Não venhamos a dar lado para a velha natureza. E uma coisa interessante que isso me faz pensar, porque Satanás sabe bem direitinho onde pegar, né? Deus deixou o relacionamento familiar aqui na Terra para nos lembrar de como é o nosso relacionamento com Ele. Já o Senhor Jesus Cristo nos ensina a dirigir a Deus e chamá-lo de Pai. Por quê? Porque a figura que Ele deixou na família, a representatividade que Ele deixou na família, o respeito que nós devemos aos nossos pais, a postura que um pai deve ter como o provedor, o protetor. Deus usa a figura da mãe, como ele diz assim, pode porventura a mãe negligenciar o seu filho, abandonar o seu filho, muito menos eu. O que é que Satanás fez com essa representatividade, com essa figura deixada na Terra? Ele desvirtuou totalmente a família. Ele banalizou a figura da família. E agora, então, é que ele usurpou mesmo a figura da família, com essa nova ideia da família do jeito que for, 2 pais, 2 mães, e a coisa tá ficando pior. Não vai demorar muito para Deus o livre, isso é horrível, né? Mas para se, como é que eu digo? Para se legalizar, para se autorizar a pedofilia também. É horrível isso. Mas acontece que o que nós estamos vivendo agora já era horrível e nós não imaginávamos antes e está acontecendo. E Satanás sabe direitinho o que ele faz, destruindo a estrutura do ser humano, indo lá na célula e destruindo a estrutura do ser humano para desvirtuar o seu relacionamento com Deus. Nós, enquanto cristãos, temos que valorizar, defender e viver os valores de Deus com reverência. Deus é temível. E ele diz que todos os moradores da terra tremam. Então, são todas as pessoas. É nesse momento que ninguém é mais do que ninguém. As pessoas levantam o nariz, elas querem se valer pelo seu diploma, pelo seu sobrenome, pela sua posição social, pelo que eles alcançaram, mas diante de Deus, a Bíblia diz que todos os moradores da terra tremam. Não há lugar para a presunção. A escapatória que o ser humano, a escapatória medíocre, risível que o ser humano tem procurado para isso, é dizer não a Deus. E aí eu crio a minha religião, a minha filosofia. Pobre do ser humano que faz isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus deixou um oco na alma do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Então, fora os marcianos que estiverem habitando essa terra, todos os outros que somos seres humanos, o ser humano tem esse vazio dentro de si, que clama pela presença de Deus. Mas em vez de buscar esse Deus que é amor, ele quer continuar com a idolatria de si mesmo e fazer a sua vontade e não quer ter que prestar contas diante desse Deus. Então ele nega a existência de Deus para o seu próprio malefício. Mas a Bíblia diz todos, não há lugar para presunção. Religiões, filosofias, conjecturas não passam de fuga do ser humano. Portanto, queridos, eu e você não pestanejemos em pregar o evangelho. O povo de Deus está aí fora, escondido no meio da multidão. Há pessoas que ainda vão se converter.
Eu não sei quem você é, nem você sabe, e nem os que ainda vão crer, né, que um dia vão ouvir o evangelho, alguns vão desfazer no começo, como talvez seja a minha história e a sua história, mas um dia alguns vão dar o passo de fé e vão crer no Senhor Jesus Cristo. Eu e você fizemos, a gente não é mais bonito que os outros, ainda tem gente para se converter. A palavra de Deus diz que ele não tarda, mas ele espera com paciência os que ainda vão crer nele. Então, eu e você, em vez de vivermos uma atitude assim, ah, mas eu vou pregar, ele não vai querer. Se ele não quiser, o azar é dele, porque a palavra de Deus diz, todos os moradores da terra tremam. Então, sejamos intrépidos, impetuosos, nós estamos com a verdade. Preguemos a verdade, mostremos a verdade para as pessoas. Há aqueles que, por causa da minha fidelidade e a sua, vão abrir os olhos e vão crer no Senhor Jesus Cristo, vão acordar dessa fuga. Deus tem os seus meios. E a pregação do evangelho, ela é um processo. Eu prego hoje, você prega amanhã, Deus cria uma situação para falar o coração dele amanhã, e juntando tudo isso, um dia ele vai se converter. E graças a Deus pelo privilégio de representarmos Deus aqui na terra. Deus, ele não só é magnânimo, mas ele é a própria magnanimidade, poderoso, majestoso, ele é a majestade, ele é a própria fonte de poder. E nós temos o privilégio de conhecer essa verdade. Ele diz, todos os moradores da terra. Existe uma expressão em hebraico que fala assim, Ben Adam. Hoje em dia não se usa mais esse termo em Israel, mas até a geração passada, quando eles queriam dizer assim, quando alguém fazia uma coisa assim que dava repulsa no outro, né? Eles falavam assim, Ataló Ben Adam, você não é filho de gente. Você não é gente não, você não é ser humano. Ben Adam, filho de gente, filho de ser humano. Você é filho de ser humano? Então, você está incluso aí. Só os marcianos que estão escondidos por aí é que escapam. Fora isso, eu e você, que somos filhos de gente, nós estamos nesse versículo aqui, ó. Que todos os moradores da terra tremam. Nós, humanos, filhos de seres humanos, que já herdamos a pecaminosidade, fracos, finitos, falhos, incapazes em nós mesmos. E o ser humano, ele é mais feliz ainda quando ele reconhece isso, quando ele deixa a ficha cair, Deus empurrando a ficha para a ficha cair, né? E o ser humano empurrando a ficha para fora. Quando ele deixa essa ficha cair, ele fala assim, eu preciso de Deus, e que bom que Deus está de braços abertos para me receber. E o ser humano disfarça essa sua fraqueza, esse seu ser finito, a sua falha, sua incapacidade. Em vez dele se alegrar em ser a imagem e semelhança de Deus, ele quer ser o próprio Deus e ele só vai se arruinando. Pecadores que somos, aquém da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e se colocaram, é uma das formas de traduzir o texto, né? E estão aquém da glória de Deus. Somos nós, somos esses. E o que Deus faz? Em vez de falar assim, ó, já era para vocês. Ele abre os braços, ele fala para o pecador perdido, venha até mim. E ele fala para o Filho de Deus, venha buscar a santidade. Todos os moradores da terra tremam. Salmo 29, 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é o símbolo da madeira mais forte, mais sólida que existe na face da terra. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Segundo Samuel 22 e 32 diz, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Crente no Senhor Jesus Cristo, alegremo-nos na rocha da nossa salvação e reverenciemos a sua soberania, a sua santidade. O dia do Senhor está chegando, já está próximo. O Salmo 90 e 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Porque, infelizmente, o crente tem falado assim, o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É mesmo, né? E continua vivendo uma vida irreverente. Oremos como o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, para a gente perceber como o nosso dia é tão pouco aqui na terra, para que alcancemos coração sábio e vivamos a vontade do Senhor. É a nossa presunção, é a nossa arrogância que nos impede de viver o melhor no Senhor.
É a nossa presunção e arrogância de um lado, e a perfeição de Deus do outro lado. Mas essa perfeição está totalmente à nossa disposição. Ele anuncia o seu juízo, mas ele anuncia também o que o arrependimento pode fazer. E aí, nesses versículos de 2 a 11, fica a pergunta: gafanhotos, está falando de gafanhotos mesmo, ou está falando de gente? Porque mistura as imagens. Bem, para aqueles que dizem que são gafanhotos, eles dizem assim, porque são instrumentos de julgamento divino, ok? Como aparece em Deuteronômio 28, de 38 a 39, a 42, 1 Reis 8 e 37. Porque destrói a vegetação, porque não fala de pilhagem, né? De gente que entra lá e rouba o ouro e a prata, não fala de destruição urbana, não fala de captura de cativos. E gafanhotos são descritos como cavalos, carruagens e um poderoso exército. E não vice-versa. Não está falando que vem carruagens e que vem um poderoso exército como se fosse gafanhotos. Então, por isso, dão como uma descrição literal. E fala o grande e poderoso exército. E fala e seu exército. Então, no verso 25, são identificados com 4 tipos de gafanhotos literais. Entretanto, para aqueles que têm compreendido que é mesmo gente, diz assim, o que tem ali nessa passagem, né? Tem imagens muito além de uma praga de gafanhotos, porque fala das nações aterrorizadas. O ataque inclui a cidade e as suas casas, né? E não só a lavoura. Gafanhotos atacam apenas a vegetação. Gafanhotos afetam colheitas por 1 ano, mas esse exército o afeta por mais de 1 ano. E esse exército causa danos sem precedentes, como nunca antes existiu, nem jamais será nos séculos vindouros. Então, por isso que temos entendido que eles serão atacados por um exército mesmo. Ainda, os gafanhotos do capítulo 1, usados no capítulo 2 como símbolo e precursores de uma devastação maior em um momento posterior. O uso do simbolismo pelo profeta explica como ele pode comparar os gafanhotos a um exército humano. Outros paralelos do Oriente Próximo usam gafanhotos para comparar um exército e vice-versa. Então, para nós, a gente fica assim, nossa, mas que estranho, né? E tal. Mas na época em que isso foi escrito, outras literaturas extra-Bíblia usavam a expressão dos gafanhotos para falar de exércitos e vice-versa. Então, isso não era novidade para eles. Outra coisa que acontece é que a invasão é do norte, mas os gafanhotos sempre vêm do sul. Os gafanhotos são sempre conduzidos na direção do vento, e não em 2 direções diferentes, como esse exército. Então, essa expressão eliminaria a ideia de ser gafanhoto, e sim de um povo que vem e invade, assim como o gafanhoto invade a lavoura. Eliel, mas como assim a invasão é do norte e Judá foi invadido pela Babilônia, que era um povo ao sudeste de Judá? Sim, apesar de eles estarem a sudeste, mas eles dão a volta e dizem os relatos que eles invadem Judá pelo norte, ok? E aí nós temos a expressão o dia do Senhor, mais especificamente o dia de Yahvé. A mão poderosa de Deus através dos inimigos do povo de Deus. E isso me mostra uma coisa: o perigo de sermos engolidos pelos nossos próprios pecados. Quando Deus mandava julgamento para o seu povo, ele mandava através daquilo que podia ser bênção para o seu povo. Antigamente era povo invadindo povo, e tinha vez que Israel invadia povos inimigos, e se prevaleciam disso, dos escravos, das suas riquezas, etc. Quando em comunhão com Deus. Senão, era Israel que era invadido por esse povo. A mesma terra que abençoava o povo de Deus, com a sua colheita, com água, com chuva, a mesma natureza que abençoava o povo de Deus, era a mesma natureza que é usada contra o povo de Deus, quando a terra se fendia e engolia o povo, quando a seca, quando saraiva vinha do céu e assim por diante. Então, isso nos dá um padrão que Deus usa
Deus. Ele se faz valer dos nossos próprios inimigos contra nós mesmos quando nós nos afastamos de Deus. Para nos acordar, para ver como é tolice nós nos afastarmos de Deus. E o pior inimigo que eu e você temos está dentro de nós. Nos afastarmos de Deus é nos entregar a Ele, sem Deus precisar fazer mais nada. Então, o perigo de sermos engolidos pelos nossos próprios pecados. Ezequiel 7,3 diz: agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus numa medida ou em outra, são as nossas próprias abominações, as abominações que nós mesmos alimentamos, que caem sobre nós. E aí nós temos exemplo na Bíblia. Israel levado pela Síria, Judá pela Babilônia, a destruição anunciada pelo Senhor Jesus Cristo nos últimos capítulos de Mateus, que ocorreu em 70, depois de Cristo, a tribulação e nós com a nossa própria carne. O dia do Senhor. Eu gostaria de fazer um paralelo do que acontece nesse momento ali anunciado no capítulo 2 conosco. O poder destruidor que vem do nosso maior inimigo, nós mesmos. O verso 2, por favor, alguém leia. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alma espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E Mateus 6:23, a segunda parte diz: portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O que é que eu uso para iluminar a minha vida? Só existe uma luz que é verdadeira, que é pura. Se não for essa, são trevas. Por favor, irmão, o verso 3. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O meu maior inimigo, que é a minha velha natureza que está dentro de mim, porque se não fosse esse, o meu segundo maior inimigo, que é Satanás, não teria poder nenhum sobre mim. Ele se vale do mal que já existe dentro de mim para me tentar. Por isso ele tentou o Senhor Jesus Cristo e não teve sucesso nenhum. Então, o poder que esse maior inimigo meu, que está dentro de mim, comigo, 24 horas por dia, o poder de acabar com tudo o que se plantou na minha vida. Tudo que se plantou na minha vida. A gente pode levar anos para construir algo de bom e pode levar segundos para perder tudo isso. O inimigo não mora nem ao lado, é dentro de nós. Por favor, verso 4 e 5. Tudo isso é claro, né? Eu estou fazendo um paralelo para nós, daquilo que foi anunciado, que era uma destruição física, real, naquele momento por um exército, estou fazendo um paralelo para nós hoje em dia. Sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Obrigado, irmão. Isaías 59:2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Não subestimemos o poder do pecado. Quantos irmãos já disseram: eu vou só ali, uma hora que eu quiser eu paro de pecar, e não voltaram até hoje. Ou voltaram com grande prejuízo. Não subestimemos o poder do pecado. Busquemos a santidade de Deus. Enchamo-nos de Deus, lendo a palavra de Deus, procurando perceber as maravilhas de quem Ele é, buscando a gratidão a Deus. Isso vai nos fortalecer para nos aproximarmos de Deus e para termos asco do pecado como Ele tem e temermos o mal que há em nós, como nós deveríamos temer. Por favor, o verso 6.
Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem. Obrigado, irmão. Irmã, se todo mundo, ela disse os povos, não falou nem a cidade, as pessoas, não falou assim, todas as pessoas da sua cidade, não, ele falou os povos. Todos os povos diante desse exército tremem. Por que não nós? Porque Deus reconhece e nos explica e nos informa do perigo do nosso inimigo, que é alimentado por nós mesmos quando nós fazemos isso, na tolice do nosso coração. Porque o pecado se mostra claramente algo que nós devemos tomar distância. Por que as nações temem esse inimigo, nessa figura colocada aí por ele, e nós não? Por que nós brincamos com o pecado? Provérbios 22:3 diz, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Veja bem que esse ingênuo aí não é a figura de uma criança, não. A palavra de Deus, ela faz paralelos, né, de um por anteposição ao outro. Aí, ingênuo antepõe o prudente, é o tolo, é o insensato. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem a consequência. Provérbios 14:16 diz, o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Do verso 7 ao 10, por favor, leia. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Obrigado, irmão. Esses versículos falam de um inimigo poderoso e astucioso, que sabe o que está fazendo, que se programa para o que está fazendo. No nosso caso, queridos, o pecado nos derrota com poder e astúcia. E esse poder e essa astúcia, infelizmente, são os nossos próprios. Quando eu e você alimentamos a velha natureza e a gente vai criando a capacidade, a astúcia e o poder. E na hora que a gente der bobeira, que a gente se deixar enfraquecer, esse inimigo está prontinho dentro de nós para fazer o estrago. A única coisa que Satanás tem é que dar asas a ele. Tiago 1, de 6 a 8 e de 13 a 15 diz, peça, porém, falando da sabedoria, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. É isso que a falta de fé, é isso que o afastamento de Deus causa, a gente ser agitado, levado por Satanás, igual um boneco, para lá e para cá. E ele só está se utilizando daquilo que já tem dentro de nós. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Que motivo eu tenho com esse manual maravilhoso da vida, que é a Bíblia, e com esse capacitador maravilhoso, que é o Espírito Santo, que motivo eu tenho para ser indeciso e inconstante? É porque eu não me alimento de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Satanás não usa nada mais do que aquilo que a gente tem dentro de nós. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lembrando que a palavra morte significa separação, afastamento de Deus na Bíblia. Eliel, Pois não, irmão? você poderia abaixar a sua câmera um pouquinho para a gente poder ver os seus lábios, porque para fazer a leitura labial para mim fica melhor. Ah, tá certo. Espera aí, deixa eu me localizar aqui.
Obrigado, meu querido. Ficou bem melhor. Obrigado. Obrigado você por me ajudar a ensinar melhor. Vamos continuar. Ótimo. Ok. Vamos lá. Por favor, versos 12 e 13. Alguém leia para nós, por gentileza. Assim diz a NVI. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Muito obrigado, irmão. O verso 12 e a primeira parte do verso 13 nos fala de conversão e arrependimento. É muito interessante. Bom, conversão é mudar de sentido, né? Eu estava indo para um lado e agora eu começo para um outro. Então, não faz sentido eu dizer que eu pertenço a Deus e continuar seguindo um caminho que não é o dele. Arrependimento foi um termo que foi cunhado primeiro em latim. É interessante, né? O ser humano ele vai para um lado, vai para o outro, procurando expressar as coisas de Deus. As traduções mais recentes, elas falam mudança de atitude. Primeiro a gente tinha o arrependimento. Acontece que o termo usado normalmente aí fora para arrependimento, ele é confundido, né? E mesmo na época em que foi traduzido por Eusébio na Vulgata, ele é ligado a um sentimento de um mal-estar pelo que fez, mas não necessariamente de uma mudança de atitude. Então, eu fiz aquilo foi desagradável para mim, mas fiz e fiz mesmo, e se tiver que fazer, faço de novo. Então, é essa a ideia que existe de arrependimento. Não diz assim, se arrependimento matasse. Eu só estou falando de uma má sensação. O termo na Bíblia não é esse. Mas o termo na Bíblia também não é só mudar de atitude. Porque eu podia ter uma atitude de uma forma antes, porque me convinha, e agora eu mudo de atitude de novo porque me convém. O termo na Bíblia, ele engloba esses dois pensamentos. Eu mudo de atitude com uma tristeza por causa do pecado. E aí isso gera uma conversão. Eu mudo o sentido. Eu estava indo para aquele lado e agora eu vou para esse. E aí ele dá um bom motivo no final do verso 13 para eu fazer tudo isso. O bom motivo é a natureza divina. Deus é bom, Deus perdoa. Porque ele podia falar assim, gente, olha, convertam-se, arrependam-se, porque o caminho de vocês está levando para a destruição. E eu virar e falar assim, mas o que adianta eu fazer isso? Eu estou condenado, não vira mais em nada, Deus não perdoa. Na situação dos anjos é assim. Para os anjos não tem volta. Mas ele dá um bom motivo para eu e você nos arrependermos, termos uma mudança de atitude com tristeza para com o pecado e mudarmos a direção da nossa vida naquilo que precisa ser feito. Deus é bom, Deus perdoa, Deus nos dá uma nova chance ao seu lado, todas as vezes. Esse é o bom motivo para nós fazermos isso, senão seria em vão. Não desperdicemos quem Deus é para nós. Verso 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Obrigado, irmão. Esse versículo fala de duas coisas. De Deus ser superabundantemente abençoador, e a gente sabe, vai estar escrito aí em Joel, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que diante do arrependimento verdadeiro, né, a mudança de atitude acompanhada da tristeza pelo pecado e, consequentemente, a mudança de caminho, que é a conversão, Deus, eu vou usar o termo assim com todo o respeito e reverência a Deus, Deus não resiste a esse coração conflito, movido pela palavra de Deus. Deus é superabundantemente abençoador.
Mas aí tem uma coisa importante. As bênçãos divinas devem redundar para a própria glória de Deus. Ele fala assim, quem sabe Deus não nos abençoa, para quê? Para nós termos grão no nosso celeiro, para oferecermos libação ao Senhor. Me faz lembrar aquele versículo da palavra de Deus, que fala assim, quem roubava, não roube mais, antes trabalhe, ok. Aí você fala assim, então tá, agora o sustento da minha casa, em vez de ser roubando, vai ser do meu trabalho. Mas ele continua e fala, para ter com que abençoar o outro. As bênçãos de Deus na nossa vida, elas são sempre superabundantes. Dá para mim e dá para o outro. Dá para mim e dá para Deus. Por isso a Bíblia diz para a gente oferecer as primícias, o nosso melhor para Deus. Puxa, se eu oferecer o melhor para Deus, o que é que vai sobrar para mim? Queridos, nós já temos experimentado. Eu vou usar esse termo de novo com muita reverência. Quando eu dou o meu melhor para Deus, o resto para mim ainda é o ouro que existe nessa terra. Deus nos ama, Deus nos ama. Deus só dá o melhor para nós. Apocalipse 4, 10 e 11 diz, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus nos dá o melhor, para que desse melhor a gente tire supra-sumo e entregue a Ele. Resultado disso, Ele nos dá mais coisas ainda. Vou usar um termo que não existe, né? Ele nos dá um mais melhor ainda. E assim é o relacionamento com Deus. Versos 15 e 16, por favor. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talo. Obrigado, meu. Eu quero pegar a informação do verso 15, do começo do verso 16, para mostrar, para a gente ver que interessante. A trombeta anuncia juízo e a trombeta convoca a arrependimento. Deus se mostra como Deus que julga, que condena, que castiga. Para que ele faz isso? Para falar assim, olha, mas você não precisa passar por nada disso. Você pode mudar a sua atitude com tristeza pelo pecado e assim me deixar te ajudar a mudar o rumo da sua vida. Eu anuncio o juízo, mas a mesma trombeta anuncia, chama para o arrependimento. Que Deus maravilhoso condena o pecado, sim, mas chama o pecador ao arrependimento e à santificação. E na segunda metade do verso 16, ele mostra que todos têm necessidade absoluta de Deus. Chamem os sacerdotes, chamem os mais velhos, chamem os mais novos, que o noivo saia da sua recâmara, que a noiva saia do seu quarto. Não existe nada na minha vida e na sua vida que seja mais importante do que a minha comunhão com o Senhor. Ah, não, mas hoje é o dia do meu casamento. Eu estou na lua de mel. Não existe nada, mas agora eu vou fazer o negócio, eu vou fechar um negócio que vai ser o negócio da minha vida. Não existe nada mais preeminente na minha vida e na sua vida do que a nossa comunhão com Deus em santidade. Todos têm necessidade absoluta de Deus em todos os momentos. E que maravilha! Ele é voluntariamente fonte mais do que suficiente, inesgotável para nós. Nós não passamos necessidade junto de Deus. Verso 17, por favor. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Obrigado, irmão. A primeira parte do versículo 17 nos mostra que ninguém está isento de clamar a Deus. Mostra que os líderes
cuidem em conduzir o povo de Deus em santidade. Então, na igreja de Deus não existe elite espiritual. Ah, eu não preciso confessar os meus pecados a Deus. Você precisa, eu não preciso. Todo mundo precisa buscar a santidade. Todo mundo precisa cuidar do mal iminente que existe dentro de si. Ninguém está isento. E os líderes, né, como Paulo disse a Timóteo, cuide de ti mesmo e do rebanho que Deus te confiou. Que os líderes cuidem em conduzir o povo de Deus em santidade. Triste e pobre a igreja que tem por liderança, em vez de homens tementes a Deus, coronéis que se acham donos do povo de Deus, em vez de servos do povo de Deus. E o Novo Testamento nos fala do nosso privilégio. Cada um de nós é sacerdote. 1 Pedro 2:9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo o privilégio que Deus nos dá de chamar seus sacerdotes é para que nós os sirvamos bem e honremos o seu nome e brilhemos a sua luz. Ninguém está isento de clamar a Deus, que os líderes cuidem em conduzir o povo de Deus em santidade. Cada um de nós somos sacerdotes e santificando-nos para santificarmos. Eu santifico a mim mesmo para poder promover a santificação. 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus, santificando-nos para santificarmos. Verso 18, por favor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O nosso Deus é um Deus de amor e de compaixão, pronto a renovar a comunhão conosco. Quando nós sentimos o peso e a sujeira do nosso pecado, Satanás vai aproveitar esse momento para soprar no nosso ouvido e dizer assim, tá vendo? Você não serve mais para Deus. Mas o Santo Espírito, alimentado pela palavra de Deus, vai dizer, tá vendo? Deus pega toda essa sujeira, te limpa, te purifica, te perdoa, te levanta e te dá todo o poder para servir a Ele. Glória ao nosso Deus, que é tão bom assim para nós. Verso 19, por favor. E respondendo lhes disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Obrigado, irmãos. Deus não só é uma fonte maravilhosa, mas Ele é uma fonte perfeita. E só Ele satisfaz. Queridos, só Ele satisfaz. Tá bom da gente fazer uma placa, assim, um pôster bem bonito para colocar em algum lugar da casa onde a gente passa toda hora e a gente possa sempre visualizar. Para aqueles que gostam de comer, é bom de colocar na porta da geladeira, né? Só Ele satisfaz. Só Ele satisfaz. Se alguma coisa está brilhando aos nossos olhos, que não seja o Senhor Jesus Cristo, cuidado, é veneno. Deus resgata a dignidade humana que é saqueada pelo pecado. Já fez isso quando nos justificou e nos faz isso a cada instante quando nos santifica. Só Deus resgata a dignidade humana que foi saqueada pelo pecado. Verso 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Obrigado, irmão. O pecado é algo tão poderoso que é capaz de romper algo tão poderoso estabelecido pelo nosso Deus poderoso, a nossa comunhão com Deus. Mas Deus, que está acima de tudo isso, nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A contrição, o arrependimento, a tristeza pelo pecado
É o que Deus nos dá de tão precioso para nós sermos abençoados por Deus e Deus vencer o pecado que nos assedia. Nosso Senhor é fortaleza poderosa, inabalável, que nos oferece total segurança contra o inimigo. Só Ele oferece isso. Verso 21, por favor. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Muito bem. Alguém já disse, faça grandes coisas por Deus e espere grandes coisas do Senhor. Espere grandes coisas do Senhor. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por favor, de 22 a 26. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto se reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará uma justa medida, a chuva para descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Obrigado, irmão. O nosso Senhor conhece a medida da nossa necessidade e mais do que dar para a nossa necessidade, Ele tem prazer em nos fartar. Marcos 11:24 diz, por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Marcos 6:5 e o começo do verso 6 diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Como assim? Jesus não pôde fazer milagre? Se ele não puder fazer, ninguém mais pode. Tem uma coisa que impede a bênção de Deus na minha vida e na sua vida, seja qual for essa bênção que você está buscando, aguardando, esperando, é a incredulidade. Nós cremos na nossa salvação, por que não crer nas outras bênçãos que Deus tem para nós? E de nos livrar do pecado, de nos santificar, e de nos dar vitória, e todas as outras que Ele prometeu na sua palavra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. E diz, e nunca mais o meu povo será envergonhado. A escolha, queridos, é nossa. De se deixar envergonhar pelo inimigo, de se deixar envergonhar pela nossa vergonha, pela nossa escolha mesquinha, medíocre da vida que nós vamos levar, ou de nunca mais ser envergonhado por habitar debaixo da sombra do Senhor. A escolha é nossa. Jeremias 29:13 diz, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Ele diz no capítulo 2, agora ele fala, rasguem não as suas vestes, mas os seus corações. O verso 27, por favor. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Irmãos, a idolatria, e cuidado com a idolatria mais sorrateira que existe, que é a de nós mesmos, ela leva à vergonha. Do verso 28 em diante, ele vai tratar agora do depois disso, que é o futuro dia do Senhor. É importante a gente estar atento para os pequenos detalhes da palavra de Deus, mas que são palavras inspiradas por Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, fala que, só para dar um exemplo da importância que faz, né? Ele fala assim, vi como línguas de fogo que desciam do céu sobre cada um deles e etc. Ele viu algo que ele comparou a línguas de fogo.
Tem povo de Deus que não presta atenção, né? Que dormiu na aula de português e fala: Senhor, manda fogo, manda fogo. De Gênesis a Apocalipse, fogo é juízo de Deus, é condenação. E o que ele viu ali foi como línguas de fogo. E aqui no trecho que começa agora, ele vai falar de coisas que vão acontecer, que fala depois disso. Então agora encerrou a parte de que ele está falando dessa destruição que ele está anunciando agora, iminente para o momento deles ali em Joel. Encerra esse momento para ele falar de algo que vai acontecer no futuro dia do Senhor, que ainda não aconteceu hoje, em 2020, na história da Terra. Então, que é depois, ele fala, vai acontecer isso, mas se vocês se arrependerem, eu elimino disso, e se vocês não se arrependerem, vocês vão receber o juízo, mas depois vocês vão se arrepender, eu vou livrar. E ele diz, e depois disso? E aí eu vou deixar então essa parte para nós considerarmos com o capítulo 3, que vai tratar do futuro dia do Senhor, que começa com a grande tribulação. E guardemos no coração a busca da santidade do Senhor, a busca da sua vontade. A Deus seja toda a nossa contrição, a nossa devoção. Ele merece, e isso resulta no nosso próprio bem. Obrigado, irmão.